Olá, nesse vídeo vamos analisar a lei de formação da função afim, também conhecida como função do primeiro grau, já que o maior expoente da variável x aqui é 1. Sempre quando não aparece aqui o expoente é porque nós temos 1 como expoente, ok? Então, esse valor que acompanha o x aqui, está nessa posição do a gente conhece ele como coeficiente angular. Esse A aqui é a taxa de variação ou a taxa de crescimento da função. Já o valor que ocupa essa posição do B aqui, a gente chama de coeficiente linear. Esse valor aqui, quando a gente analisa no gráfico da função afim, a gente vai ver que o gráfico vai cortar o eixo y exatamente no ponto B, certo? E aqui a gente tem esse f de x que nada mais é do que a imagem da função, o resultado da função. A lei de formação da função afim também pode ser vista da seguinte forma, certo? Y igual a x mais b. Observe que a única coisa que alterou aqui foi o f de x por y. Ou seja, a gente pode concluir aqui que f de x é igual a y, tá? Só é a escrita que altera. Aqui o y a gente também chama de imagem da função afim. Então vamos praticar para fixar esse conhecimento. Exemplo, determine os coeficientes angular e linear das funções a seguir. Então vamos determinar os coeficientes para ver se ficou claro quem é coeficiente angular e quem é coeficiente linear, para não restar dúvidas. Então, a primeira função, f de x é igual a 3x mais 2. A gente viu que o coeficiente angular é o valor que acompanha a variável x. Ou seja, quem é que está acompanhando o x? É o 3. Observe que o a acompanha o x. No caso, quem está ocupando a posição do a é o número 3. Então, o coeficiente angular, 3. E o linear é esse número aqui solitário. Está ocupando a posição do b. Então, 2. Próxima função. Observe que aqui já está com a outra escrita. Em vez de f de x, a gente tem y, mas a análise é a mesma, né? Então, a gente tem aqui coeficiente angular, é aquele que acompanha o x, ou seja, a gente tem aqui menos 5 multiplicando o x, ou seja, coeficiente angular é menos 5. E o coeficiente linear é 1. Próxima função, a gente tem aqui f de x igual a x menos 7. Então, quem é que está multiplicando o x aqui? Quem é o coeficiente angular? Se não aparece é porque nós temos aqui o 1 multiplicando o x. Então, o coeficiente angular é 1 e o linear menos 7. Não vamos esquecer do sinal. Próxima função, a gente tem aqui y igual a menos x. Observe que a gente só tem o menos x aqui. Não apareceu aqui a figura do b. Então, quando não aparece, é porque nós temos aqui 0. Já que a soma com 0 resulta no mesmo valor. Tá? Vou pegar 1 mais 0, o resultado vai ser 1. Então, quando não aparece, é porque o coeficiente vai ser 0. No caso aqui, o coeficiente angular vai ser menos 1. E coeficiente linear vai ser 0. Nessa próxima função aqui, já muda a figura, né? A gente vê aqui que não apareceu a figura do x. Ou seja, o x ele sumiu da função. Se ele sumiu aqui da função, é porque ele está sendo multiplicado por 0. A gente teria mais ou menos isso aqui. Nesse sentido, 0 vezes x aqui, ele vai sumir com
o x, né? Já que 0 vezes qualquer número é o próprio zero, resulta apenas em 12. Então, o nosso coeficiente angular, nesse caso aqui, vai ser 0 e o linear 12. Quando aparece essa função nesse estilo aqui, que nós não temos a figura do x e o coeficiente angular é 0, a gente vai ter uma função que a gente chama de função constante, que a gente vai ver aí nos próximos vídeos.